Esse favoritismo para o Fluminense está muito exagerado, tá? Ao meu ver, é um jogo parelho. Não existe esse favoritismo tão grande aí para o Fluminense. Sai da Série B e vai para a Série A. Temos Fluminense e Cruzeiro, Jogaço. né? O jogo aí o jogo isolado, né, desta quinta-feira pela 14ª rodada lá no Maracanã. É o primeiro jogo do Fluminense aí depois da ótima campanha na Copa do Mundo de Clubes, né, onde ficou no 4º lugar, mas pega o Cruzeiro que está muito bem. Terceiro, não? O Fluminense não ficou em terceiro, não? Não, pelos pontos. É pelos pontos? Ah, é verdade, pela pontuação. Bem verdade. Pois é, o Flusão que não jogou esse último final de semana, né? Foi mais longe do que se esperava no Campeonato Brasileiro, teve seu jogo adiado e agora tem logo pela frente aí o vice-líder Cruzeiro, que já teve a oportunidade de jogar uma partida pós-Copa do Mundo e amassou mais uma vez o Grêmio, no caso, né? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. Joguinho muito bom, jogo muito interessante. A gente tem que relativizar aqui o retrospecto recente, né? Porque o Fluminense está na conta aí os jogos da Copa do Mundo e Clubes. Mas antes vamos ver a tabela de classificação. Cruzeiro vice-líder com a mesma pontuação do Flamengo, tá? O que destoa bastante é o saldo. Tem um ponto importante a se destacar, que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, né? Então o aproveitamento do Flamengo, ele é maior do que o do Cruzeiro também. E o Flusão tá ali em 7º lugar, com 20 pontos marcados. O Fluminense tem 11 jogos apenas, né? Ele tem 2 jogos a menos do que vários times aí, ó. Você batendo o olho aí na conta, ele tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times, né? Só os times ali que disputaram a Copa do Mundo de Clubes que não tem 13 jogos até aqui. Muito bem, vamos agora para os confrontos, né? O Fluminense foi aquela campanha, né, na Copa do Mundo de Clubes. Histórica. Né, no mata-mata caiu para o Chelsea 2-0, fez 2-1 no Al Hilal, 2-0 na Inter de Milão. Na fase de grupos 0-0 com o Mamelodi, 4-2 no San e 0-0 com o Borussia Dortmund, né? O ataque funcionou bem aí do Fluminense em alguns jogos. Antes no Brasileirão, né? 2-0 no Inter, fora de casa, bom resultado. Aí Copa Sul-Americana foi líder da sua chave, né? Fez 2-0 no Once Caldas na última rodada. Em casa, 2-1 no Vasco, 4-1 na Aparecidense, Copa do Brasil, 1-1 com o Juventude, aí 2-0 União Espanhola. E no Campeonato Brasileiro, a última derrota foi para o Atlético Mineiro, 3-2. Dia 11 de maio, né? Já temos aí 2 meses da última derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E de lá pra cá, a única derrota que ele teve além dessa foi a do Chelsea, né? Vale lembrar aí que o Fluminense enfrentou Al Hilal, Inter de Milão e Borussia Dortmund na Copa do Mundo. Não saiu derrotado por nenhuma delas, só veio perder na semifinal para o campeão Chelsea, diga-se de passagem. Por outro lado, a gente tem um Cruzeiro, no qual eu acho que a análise vai passar muito mais pelo lado do cabuloso para esse confronto. Até porque o Fluminense ainda tá voltando da Copa do Mundo de Clubes, a gente não sabe ao certo como é que vai voltar. É sempre bom ter um pouco de cautela, como a gente teve na última rodada do Brasileirão. Mas o Cruzeiro já teve a oportunidade de jogar e meteu 4-1 em cima do Grêmio, que era o esperado, né? Cruzeiro que tá jogando muita bola, sem dúvidas tem um dos melhores futebols aí do Brasil. Futebols? Futebols, existe Futebols isso? não existe não, né? Apresenta um dos melhores futebol do país. Futeboles? Enfim, futeboles, sei Não lá. sei. Quem é? A galera que vai dizer Comenta no aí. E, cara, e com os mesmos jogadores que vinham apresentando aquele ímpeto absurdo, jogando muita bola. Matheus Pereira, Caio Jorge, dando show, hat-trick de Caio Jorge aí, né? Enfim, um timaço, o Cruzeiro, jogando muito. Tem esses 2 jogos aí contra Banfield e Defensa e Justiça que a gente pode tirar da conta, né? Cruzeiro que a última derrota no Campeonato Brasileiro, Fábio Hermano, foi lá no dia 20 de abril, foi até antes do Fluminense, quando ele perde para o Bragantino, que é o terceiro colocado, né? Então, realmente, uma campanha fantástica do Cruzeiro até aqui. Faz gol em todos os jogos, praticamente, faz gol em tudo, né? Um ataque, Caio Jorge, muito bem, né? Em grande fase. Realmente, Leonardo Jardim aí fez o Cruzeiro melhorar bastante. Sim. Aí. Aí teve até um empate em 0-0 fora com o Vitória, mas ele teve um expulso no primeiro tempo, tá? Então, sim. E foi um jogo onde o gramado estava encharcado, chuva forte, então a bola não rolou, não teve jogo para o Cruzeiro aí nesse 0-0. Bom, perfeito. Vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional, favoritismo do Fluminense, hein? Acho que estão aproveitando aí a campanha no Mundial de Clubes. Eu acho que esse favoritismo para o Fluminense está muito exagerado, tá? Ao meu ver, é um jogo parelho. Não existe esse favoritismo tão grande aí para o Fluminense. E ainda tem um ponto, né? O Fluminense ele pode voltar mais cansado por causa da Copa do Mundo de Clubes. Jogos muito intensos que exigiram demais do Fluminense na Copa do Mundo. E né? Renato Gaúcho, ele tem um histórico que quando ele faz uma campanha muito boa em uma competição, ele meio que larga o resto do ano. Então vamos ver se... Eu acho que não vai se aplicar aqui não. Vamos ver. Se isso vai acontecer. Eu acho que o fator físico pode pesar. O Fluminense, caramba, o Fluminense teve 4 jogos aí muito intensos nessa Copa do Mundo de Clubes, tá? Até contra o Mamelodi ali, ele levou um pouquinho de calor também. Foram jogos difíceis que exigiram muito do Flu. Então eu acho que, cara, essa discrepância, ao meu ver, tá errada, tá? Poderia ser parelho ali, bota ali as duas odds 2.8, enfim. E por causa dessa discrepância, é a gente que sai ganhando, né? Porque a gente acaba vendo valor muito grande a favor do Cruzeiro nessa partida. Cara, a gente tem um golzinho do Cruzeiro pagando em 53, um odd acima de 1.5.
Eu acho que, inclusive, essa odd daqui para começar o jogo, ela deve cair, tá? Tá muito boa isso aqui, minha gente. Mais de 1,50 uma odd de um gol do Cruzeiro. Um time que tá jogando muita bola. Tem um dos melhores futebol do Brasil. Meteu 4 no Grêmio na última partida. O Grêmio de Mano Menezes, que é todo retrancadinho ali, difícil de sofrer muito gol. O momento dos jogadores ali é absurdo. Caio Jorge sendo cogitado na seleção brasileira. Matheus Pereira jogando muito. Então, assim, sem sombra de dúvidas, essa aqui é a nossa dica do Tipster e também a nossa hot bet aí para essa quinta-feira. Um golzinho pelo menos do Cabuloso é aí a grande dica do dia.